Ô Camila, se você estiver por aí, me avisa, tá bom? Pra eu te chamar. Esperar o povo entrar? Gente, entrem, que essa é a segunda parte. Eu já vou chamar a Camila, tá bom? Esperar a Camila entrar aqui que eu já vou chamar ela. Aqui. Caiu, gente, a primeira live. Mas, ô irmã Camila, eu mandei o convite pra você, tá? Só aceitar. A primeira live caiu porque eu acho que deu tempo de 1 hora. Porque agora o Instagram tá assim, dá 1 hora, eles derrubam a live. Mas eu consegui salvar. Agora só dá pra fazer live de 1 em 1 hora. Não sei se tá com todo mundo assim, mas comigo tá assim agora. É, deve ser isso mesmo. Mas a Camila já entrou, eu mandei convite pra ela. Chegou pra você, irmã? Se não chegou, você me avisa que eu mando de novo. Gente, tá sem som? Tá todo mundo ouvindo? Tá boa, né, gente? Nossa, a irmã Camila tá. Eu percebi que a irmã Camila tá segurando, viu? Ela tá segurando. Ela tem muita coisa pra falar. Deixa eu mandar pra ela de novo. Aceitar. Pronto. Minha câmera aqui é meio difícil. Pronto. Irmã, pronto. Vamos continuar. Fica à vontade aí. Então, Dani, eu estava falando. Você entende por dores de parto, eu entendo por a primeira parte da tribulação. Sim. Mas nós estamos alinhadas no mesmo pensamento. Você Entendeu? acredita que a única diferença é que você acredita que Jesus vai. A gente acredita que Jesus vai arrebatar no mesmo tempo. Isso a Sim, gente está alinhado. Você acredita que vai ser 2027? Eu também. Mas, sim. gente, não estamos afirmando, mas é o que Tá no meu. é uma suposição. É. Eu acredito que vai ser 2027, você também. Nisso estamos alinhadas. Mas você acredita que em 2030 vai ser o fim e eu já acredito que vai ser 2033. Pode ser também, Dani. Assim, eu não tenho veredito sobre essa questão de ser no meio exato, Uhum. entendeu? Sim. Eu só acredito que nós vamos ver certas coisas para despertamento do povo, para o povo acordar, entendeu? É uma permissão de Deus para que o povo acorde. Então, assim, eu acredito que de agora para frente, muita coisa vai acontecer, assim, bem, bem terrível, assim. O povo vai ficar assombrado. Vai acordar. Aqueles que estão afastados vão falar, não, está acontecendo, eu vou voltar. Aqueles que estão dormindo vão acordar. E aqueles que estão na igreja, mas que não são trigo, vão sair, não vão aguentar. É. Vai falar que Deus é esse que está permitindo isso tudo acontecer. Vai sair, vai apostatar. Então, assim, é o momento da separação do joio e do trigo, entendeu? Ô, irmã, Aquele... você consegue abaixar um pouquinho a sua câmera para aparecer mais seu rostinho? E. Pronto. Aí é aquela parte que fala, aquele que é limpo, limpe-se ainda, e aquele que é sujo, suje-se ainda. Exatamente isso que está acontecendo. O Senhor vai permitir muitas coisas acontecer para aqueles que são dele se voltar para ele. Às vezes está no mundo aí, mas são pessoas que amam a Deus. Às vezes está no mundo por alguma questão de desânimo mesmo. E aquele que está lá na igreja se fingindo ser crente, não é? Vai sair, não vai aguentar, não vai suportar. Entendeu? Porque tem muita gente que está na igreja, mas não ama a Deus. Está na igreja só por status, por costume mesmo. Benefícios. Costume, tradição de família. Não é nem porque ama Jesus, ama o Senhor, não. Felizmente, né? E aí, assim, quando essas coisas tiverem mais evidentes, né? Que já começou, mas ficarem mais evidentes, aí vai acontecer a separação do joio e do trigo, né? Lá em Apocalipse fala, né? Aquele que é É limpo, porque limpo. tem isso ainda, né? Tem isso ainda. Antes do arrebatamento. Tem a separação. É verdade. Exatamente. É Então, verdade. muita coisa vai acontecer ainda nesses últimos dias
para que a igreja verdadeira se desperte, né? E aqueles que estão na igreja de fachada, né? Os lobos, eles vão também ser evidenciados, né? Eles vão cair as máscaras deles, né? Aleluia! Na Bíblia Exatamente. diz, irmã, que todos, vai chegar o tempo em que todos verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Exatamente. Porque eu acredito que a igreja vai subir no arrebatamento debaixo de honra. Amém. Porque na Bíblia diz que o Senhor Jesus vem buscar uma noiva santa, pura, sem mácula, sem ruga, pronta, preparada, com certeza apaixonadíssima. Apaixonadíssima, que é como cantares, né? Verdade. Suspirando de amor, suspirando, o coração explodindo de chamas, né? Que vai ser. Nossa, gente, eu até arrepio de falar. Eu Verdade. de verdade, irmã, eu acredito que vai ser a geração assim de maior adoração, porque na Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Então, Exatamente. se a gente viu o início da igreja primitiva, eles estavam ali no leite, o povo morria por Jesus, sendo jogado para leões Verdade. comerem. Imagina a igreja do fim, os verdadeiros adoradores. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Senão também a gente não suporta, Dani. Se a gente não tivesse revestimento, né, do Espírito Santo, a gente não suportaria passar esses últimos dias na Terra. Eu acredito que vem coisa grande por aí, Dani. Coisas grandes e muita gente vai blasfemar do nome de Deus, Oh, tá? meu Deus, eu não Porque duvido. não vai entender que é a misericórdia do Senhor. Não vai entender, não vai entender, Você entendeu? percebeu que com a Covid, a fé do povo esfriou? Pois é, Porque a Covid, ao invés de trazer o povo para perto de Deus, a maioria ficou com raiva de Deus, pois é. né? Tem outra pior por aí, Dani. Ah, eu Dani, ó, não... assim, eu tenho medo de contar algumas coisas porque as pessoas ficam apavoradas e não Não, é minha conta. intenção, não é minha Não, intenção. mas eu já fiz live, irmã. Eu contei detalhadamente tudo que Deus me mostrou da grande tribulação. E foi coisa pesada demais. Pois é, Eu vi na grande tribulação que as pessoas que ficarem em campo de concentração, eu vi, sabe qual era a comida dos cristãos que ficavam presos no campo de concentração? Os corpos mortos eu de assisti, outros cristãos. eu assisti Entendeu? aquilo. Eu via que no campo de concentração estava cheio de cristão morto, o corpo tudo em carniça, já ficando podre. Essa era a comida Eu vi esse vídeo seu, eu vi. para os cristãos que ficaram, entendeu? Às vezes tem que falar mesmo, irmão, o povo acordar. Pois é, Tem que Dani. falar mesmo. Então, foi assim, 2020, quando eu voltei para a presença do Senhor, eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia, né? Eu já tinha lido a Bíblia. Eu já li duas, estou lendo pela terceira vez, mas eu comecei a me aprofundar mais na palavra. Em 2022, eu lembro que eu estava grávida, né, do meu último filho. Teve uma lição bíblica na minha igreja que falava sobre o cerco de Jerusalém, o que aconteceu na época que Jerusalém foi cercada, a fome que teve, né? E aquilo me machucou muito, aquilo me deixou depressiva. Eu fiquei muito mal, fiquei muito mal. Comiam seus próprios filhos, né? Exatamente. Uhum. E eu questionei o Senhor, comecei a questionar. Falei, meu Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Por que, que o Senhor permitiu o seu povo passar por isso? E eu fui falando com Deus, eu não entendi, eu não conseguia aceitar que Deus tivesse deixado isso acontecer. Eu fiquei depressiva. E eu lia e fui lendo lá em Deuteronômio, onde já falava o castigo do povo se o povo se afastasse de Deus, que era esse. E fui lendo, e eu fui entendendo. Falei, Senhor, o Senhor avisou muitos anos e o povo não quis ouvir. O Senhor avisou, o Senhor mandou profetas e o povo não deu ouvido. E vai acontecer de novo, né, Senhor? Vai acontecer de novo, né? E o Senhor ministrava no meu coração que sim, vai acontecer de novo. Só que agora é Mas vai ser mundial. pior. Agora é mundial, não é só um país, é o mundo inteiro. E vai ser Então, mais terrível ainda. pois é. E isso, assim, de lá para cá, Dani, isso não sai do meu coração. O Senhor vai permitir, porque Ele está avisando e o povo não acredita. O povo não quer se voltar para Ele. E aí, foi de lá para cá que o Senhor começou a me mostrar a fome. 2022 foi na véspera das eleições, primeiro sonho com a fome, que eu vi cena de canibalismo. Então, assim,
De lá para cá, eu comecei a falar com meu marido, ó, vem uma fome por aí, vem uma fome por aí, o Senhor me mostrou. E assim, parece doideira, num país rico igual o nosso, num país onde é celeiro do mundo, ter fome. Mas vai vir. O Brasil é muito imoral, irmã. Pois é. O Brasil é um país de muito pecado. Aqui é Sodoma e Gomorra. E se diz cristão, né? Se diz um país cristão, mas não é. Entendeu? O Senhor, desde 2000... Olha, irmã, eu gravo vídeos alertando o povo que o Senhor me dá visões. Desde 2017. Vai fazer 10 anos que o Senhor me usa para alertar. E o Senhor sempre me diz, o Brasil está debaixo de juízo. Está Exatamente. debaixo de juízo. Foi o que eu falei. Eu falei assim, nesse primeiro sonho com a fome, eu disse assim, olha, se Deus permitir que esse governo volte ao poder, o É atual, juízo. é juízo de Deus. É porque começou o juízo de Deus sobre a nação brasileira. E aí, meu marido falava, não, Deus não vai permitir. Eu falei, vai. Se ele voltar, é porque vai começar o juízo de Deus. E exatamente voltou. Foi nas vésperas das eleições que eu tive esses primeiros sonhos. Em março de 2023 foi outro sonho também. Eu tive um sonho com a economia quebrando. Eu vi a queda da economia. E eu perguntava para o Senhor, e daí? O que vai acontecer se a economia quebrar? E o Senhor me levava até a altura dos prédios e eu via pessoas se lançando de lá. Desespero. Pessoas se lançando. Desespero. Igual aconteceu no governo Collor, né? Em 1990. Aconteceu, né? Então. O governo Collor, o governo limpou a conta bancária de todo mundo. Limpou. Eu não duvido nada que o Lula possa fazer isso, tá? Porque o Brasil tá quebrado. Pois é. Quebrado em dívida. E aí eu via a economia quebrando, eu via símbolos gráficos no céu, eu não entendia nada. E eu falava, Senhor, o que é isso? Por que o Senhor está me mostrando isso? Porque eu não entendo. E aí me vinha essa pergunta, é a economia que vai quebrar? E eu entendia que era. E eu tive essa visão das pessoas se lançando dos prédios, via a mãe jogando bebezinha fora. E nesse sonho também a mesma sensação que eu tive do primeiro. Eu pegava a bebezinha, escondia debaixo da minha roupa, para ninguém pegar ela para comer. A sensação era essa, de fome desse nível. Na Venezuela aconteceu perto disso. Na Venezuela não chegaram a comer humanos, mas na Venezuela chegou numa situação que eles começaram a matar os próprios cachorros e gatos. Eles começaram a comer cachorros e gatos. E na Venezuela é igual aqui no Brasil. Cachorro e gato é pet. Lá na China eles comem cachorro e gato, mas lá é cultural. Mas na Venezuela não. E eles começaram a comer os seus próprios animais para sobreviver. E eu vi um vídeo lá na Venezuela que tinha uma fazenda com porcos e galinhas. Uma multidão arrombou a porteira da fazenda para pegar os porcos, as galinhas, de tanta fome que era do povo. Então, se aconteceu isso com a Venezuela, por que não pode acontecer com o Brasil? Por acaso o Brasil é lírio? É o lírio dos vales para ser poupado? Pois é, isso aí. E a Venezuela era um país bem próspero, né? Muito próspero. Né? Era. Pois é, aconteceu tudo isso com o comunismo. E as pessoas aqui no Brasil não acreditam. Quando a gente fala que pode acontecer, eles não acreditam. Mas o Lula tá entregando o Brasil para a China. E a China é comunista. Isso aí. E os chineses já estão invadindo o Brasil. Já começou, mas o povo não está percebendo. Os profetas alerta. Minha irmã, em 2017, eu gravei vídeo falando que a China invadiu o Brasil. O povo zombou, deu risada. Agora tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Alguém, por acaso, que zombou, me procurou para pedir perdão? Não pede, não. Claro que não. Fica tudo quietinho, fica tudo calado. Exatamente. Entendeu? Mas está acontecendo. E assim, a China vai dominar o Brasil. Vai dominar. E assim, eu via, eu não sei tudo que vai acontecer, mas eu via os chineses, bases militares mesmo, invadindo a casa dos brasileiros, pegando tudo. Eles pegavam as casas mais bonitas, as mansões, pegavam tudo para eles. Igual MST, Movimento Sem Terra, invadia, pegava tudo, pegava os brasileiros e levava tudo para campo de concentração. Eu, particularmente, eu acredito que isso já vai ser na grande tribulação, né? Mas eu acredito que pode já começar já. Eles já estão começando a entrar no Brasil já. Já tem um monte já.
Então, Dani, sobre esse assunto da China, um dos últimos sonhos que eu tive com a China invadindo o Brasil, eu falava assim, ó, eu estava arrumando uma mochila de emergência para fugir da minha casa. E nesse sonho estava minha mãe e uma amiga minha na minha casa. E essa amiga minha ficava rindo de mim, falava assim: você está exagerando. Eu falava assim: não, amiga, a China invadiu. Já tinha soldados na rua, tudo. Então, mas eles já estão, já começou. Então, o sonho foi 2022, não lembro a data. Aí ela falava assim: não, você está exagerando. Eles só estão aqui para os Estados Unidos não entrarem. E eu falava assim: a mídia falou isso, você acreditou? Ela falava: é. Falava, não, amiga, eles invadiram, pode ter certeza que eles invadiram. E outra, não tem volta. Aí minha mãe falava assim: pega pouca coisa porque você vai voltar. Eu falava, mãe, não tem volta. Eu olhava dentro do olho dela e falava, não tem volta. O único jeito de a gente sair dessa situação é Jesus voltar. A gente só pode orar para que ele volte logo, porque não tem volta. Eu falava isso. Tipo assim, a guerra não ia parar, eles não iam sair daqui. Então, a Não. única forma de a gente escapar dessa situação seria com a volta de Jesus. A gente só pode orar para que Jesus volte logo. Era isso que eu falava com ela. Então, assim, eu acredito que sim, A Dani, igreja vai ver coisas. Vai ver coisas. não vai demorar, tá? Não, Não esse vai ano já demorar. começa. Não vai demorar. E nós vamos passar por um aperto bem terrível, tá? Todos os sentidos. Da guerra, da próxima pandemia, eu não sei qual que vem primeiro, se é a pandemia, se é a guerra, mas a gente vai passar um aperto aí ainda. É tempo de viver pela fé, né, irmã? É isso aí. Vai ter que viver pela fé. Eu já vivo pela fé. Há 10 anos, eu já tô acostumada. Mas o povo. Firmado em Cristo não tem medo, não tem pavor. A gente, claro, a gente é ser humano. Igual eu tenho dois filhos pequenos. É, quando tem filho é mais complicado. A minha preocupação é só os dois. Mas, assim, eu não tenho pavor, porque eu sei que se o Senhor permitir a gente Ele passar tá isso, no comando, ele tá no comando. ele vai estar com a gente. É. Nem que envie anjos do céu em forma humana, ele vai enviar para nos ajudar. Mas ele vai nos guardar. Se esse é o propósito dele, é fazer a igreja despertar, ele vai nos dar força, ele vai nos dar sabedoria, estratégia para conseguir passar por esse período, entendeu? Mas é um período curto. Sim. É um período curto para a gente despertar. Não é que nós vamos ficar aqui muitos anos, não. É um período curto. É um despertar, é uma última chamada, uma última misericórdia mesmo É do Senhor. uma última sacudida, né? Isso. É uma última sacudida. E as pessoas, alguns não vão entender. Não vão entender. Vão falar assim que Deus. O Senhor, meu irmão, o Senhor é tão bom que ele quer arrebatar o máximo de pessoas. Sim. E outra, Dani, aí eu não concluí sobre a fome. Fica à vontade, minha irmã. Se precisar de mais uma hora, a gente faz, tá bom? Que nós estamos trabalhando pro Senhor aqui. Isso. E quando o Senhor me falou sobre a fome, que eu entendi, eu comecei a questionar com o Senhor de novo. Eu falei, Senhor, tudo bem, nós somos pecadores, merecemos tudo isso, mas e as crianças? O Senhor vai permitir eles passarem por isso? Pela essa fome que vai vir? Eu comecei a questionar, porque eu tenho um filho pequeno. O Senhor vai permitir? Comecei a questionar o Senhor, e o Senhor me mostrou. Aí o Senhor me mostrou a pandemia, que vai atingir principalmente as crianças. E isso muitos vão ver com maus olhos, mas outros vão entender. Lembrou, sabe quem que eu lembrei? Do Egito. Jesus vai permitir para que eles sejam poupados do pior que vai vir depois, que é a fome. Então vai ser tipo uma misericórdia sobre os pequenos. Uau! Ele vai Então o levar Senhor, o Senhor te mostrou que ele vai permitir muitas crianças morrerem por essa pandemia, sim, que eu para creio poupar que fome. vai ser uma morte rápida, Sim, sim, para poupá-las de um sofrimento pior. sim, sim. Porque para mim, Dani, ver uma criança morrer de fome não tem coisa pior. Ah, é triste demais, né? Triste demais. Não tem. Eu prefiro que o Senhor leve logo, inclusive os meus, eu falo sem medo, inclusive os meus. Então, assim, muitos não vão entender, E aí vão ficar com raiva de Deus. não vão entender. Mas quem é espiritual vai entender. Porque o que vem depois é pior. O que vem depois é pior. É, na Bíblia diz que os dias serão tão terríveis
que as pessoas vão ter inveja dos que já morreram. Exatamente. Depois que vinha o que é pior, eles vão entender. É que eles vão cair em si. Quem morreu tá melhor do que nós. Exato. Quem morreu tá melhor. Quem morreu tá melhor. Entendeu? Então, assim, foi o que o senhor me mostrou, Dani. Eu tenho muito temor de falar essas coisas, porque as pessoas pensam que a gente está desejando isso. Não. Isso. Se você não falar, irmã, se a gente não falar, a gente fica com sangue na nossa mão. Exatamente. Na verdade, eu não gostaria de ter visto nada disso. Eu não peço, Senhor, para sonhar nada. Eu não peço. Ainda mais sonhos dessa categoria. Eu não peço. Isso mas o Senhor sabia que você ia ter coragem de entregar. Se o Senhor me mostra, é isso aí. Eu posso pecar por outras coisas, mas não por covardia. Covardia não. Sou tímida, sou muito tímida, não sou de falar, de fazer vídeo, mas covarde eu não sou. Entendeu? É isso aí. Então, assim, tudo isso o Senhor me mostrou e eu creio que está muito próximo ao arrebatamento, que não vai demorar, mas que nós vamos passar um período aí bem difícil. Bem difícil. Não vai ser fácil, não. Só quem está realmente na videira vai conseguir compreender, entendeu? Irmã, sobre o anticristo, você acha que é o Jared? Sim. Você também acha que é ele? O senhor te mostrou algo? Eu tenho dois candidatos, assim, que ao meu ver se encaixa na profecia. Filho, o momento é ocupado. Tá? Que o primeiro seria o Jared, eu até falei no meu vídeo, e o segundo, o Mohammed bin Salman. Muita gente fala desse cara aí também. Só os dois, só. Só os dois. Para mim, é os únicos que se encaixam na profecia por serem descendentes de judeus, né? E o Mohammed bin Salman, inclusive, ele é filho de judia e, ao mesmo tempo, é descendente de Ismael, né? Os dois filhos de Abraão. Então, assim, são dois candidatos, mas o que está em evidência agora é o Jared, né? Que está fazendo todos os acordos e tal. Então, para mim, a certeza vai ser quando, igual eu falei no vídeo aí, o Senhor me mostrou que ele vai morrer e vai ressuscitar. É que tá na Bíblia, né? Que ele vai ter uma ferida, né? A ferida de morte vai ser realmente morte mesmo, ele vai morrer. E aí o diabo vai possuir. Isso. Até então eu entendi assim, ele vai quase morrer, mas não vai morrer. Eu entendia isso. Só que o que foi me revelado é que ele vai realmente morrer, porque o espírito dele vai voltar para Deus. E quem vai entrar no corpo dele, na alma corrompida com o corpo, é o espírito de Satanás. Por isso que ele vai ser alguém sem nenhum sentimento humano. Não vai ter nada de humano nele, de humanidade. Não vai ter nada de Deus nele, porque o espírito nosso é a parte divina de Deus em nós. Ele não vai ter mais. Eu tenho algumas suposições em relação a esse assunto. Não tô falando que é profecia, mas é porque eu tenho a minha mente muito fértil, né? Eu penso muito, né? Assim, o que eu pensei, muita gente já desconfia do Jared. Muita gente. Não só no Brasil, no mundo inteiro. E sempre tem um ser humano louco que tenta impedir o apocalipse. Sempre vai existir algum ser humano doido. Sempre existe. Aí eu tenho certeza que deve ter algum louco por aí que pensa assim, se eu matar o Jared, eu paro o apocalipse. Porque o ser humano, tem gente que é doida, irmã. Então, eu acredito na possibilidade de alguém tentar matar o Jared justamente por ele ser o anticristo. E vai ser nesse momento que ele vai morrer e o que está escrito na Bíblia vai se cumprir. E aí o diabo vai e entra nele. Isso aí. Como que vai ser, eu não sei também. Eu só sei que foi me falado isso. O Senhor, acredito que foi Deus, né, que me revelou isso. Ele morre. Por quê? Todo ser humano, por pior que ele seja, por mais malvado que ele seja, quando ele morre, o espírito volta para Deus. O espírito é a parte divina em nós. E o anticristo não vai ter nada de Deus. Ele não vai ter nada de Deus. Ele não pode ter nada de Deus nele. Então ele morre para devolver o espírito para Deus. Forte. E aí, Satanás possui o corpo dele com a alma, que a alma dele é contaminada já. A alma dele já está perdida. Sim. E aí Satanás possui esse corpo com essa alma e começa a agir.
E aí, o que foi me dado? O texto de Tessalonicenses que fala assim, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. E veio também Apocalipse que fala assim, e adoraram a besta, e adoraram o dragão que deu autoridade à besta. Então, ao mesmo tempo que as pessoas vão adorar o anticristo, que é a besta, vai estar adorando o Satanás, que é o dragão, ao mesmo tempo. Porque eles vão estar juntos, incorporados um no outro. Entendeu? O anticristo vai ser o próprio diabo. O próprio diabo encarnado. Vai ser o próprio diabo. Se Cristo é o Deus encarnado, ele vai ser o diabo encarnado. Sim, porque ele tem inveja de Cristo. O diabo, ele quer copiar tudo que Deus faz. Tanto é que ele vai vir como Messias. Exatamente. Ele vai vir como aquele... Porque anticristo é aquele que se opõe, mas também é aquele que se parece. Que copia, né? É aquele que se opõe, mas é aquele que copia. Então, ao mesmo tempo que ele se opõe, ele quer parecer que ele é o Cristo. Então, assim, ele vai encarnar igual Cristo encarnou. Deus não encarnou no ser humano, que é o Cristo. Ele vai encarnar no corpo desse homem, que é o anticristo. Então, assim, a maldade dele... Assim, provavelmente vai começar depois do arrebatamento, com a queda do meteoro, vai ser quando o diabo vai possuir o corpo do anticristo. Essa parte aí que vai ser possuída, eu acredito que é na segunda parte. Que é quando ele vai começar a agir de fato. Porque agora ele está agindo de forma humana ainda, de forma humana. Ele ainda é um ser humano. Ele está agindo como um ser humano ainda. Ele sabe que ele é o anticristo, sabe. Ele sabe. Ele sabe eu entrei no Instagram do Jared. Se você entrar no Instagram dele, tem um monte de foto lá que evidencia. A primeira foto dele é um arco-íris. Já é uma afronta contra a aliança de Deus. O prédio que ele está construindo lembra a Torre de Babel. E o sonho do diabo sempre foi chegar em lugares altos para voltar para o céu. É uma coisa que ele nunca vai conseguir. Verdade. Uma visão muito particular que eu e meu marido a gente sempre conversa, irmã. Você percebeu como o ser humano está desesperado para ir para Marte? Você sabe o que é isso? É o diabo querendo fugir do que está escrito. Porque na Bíblia fala que é a terra que vai ser destruída. Não é? Então, o diabo está tentando de tudo para escapar. É o diabo, não é o ser humano. É o diabo que ele quer sair da terra e ir para Marte. Para escapar do que está decretado sobre ele. Eles querem escapar da ira. Eles sabem que está eles estão fazendo. O diabo vai fazer de tudo para escapar, mas não vai conseguir, mas ele vai tentar. Exatamente. E é isso, Dani. Quando o Senhor me revelou essa palavra, eu fiquei assustada, porque eu não estava pensando em nada disso, eu não estava buscando não estava buscando sobre esse assunto, e veio na minha mente essa palavra, né? E aí eu fiz o vídeo, né? Foi o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre o assunto do anticristo. O pessoal falou muito aí que nada a ver, que o diabo não dá vida para ninguém. Realmente. Mas isso daí é o diabo usando esse povo. Realmente o diabo não dá vida para ninguém, mas é algo que vai acontecer com a permissão de Deus, né? Mas você viu aqui meu público? Ninguém duvidou. Você viu? Uhum. Aqui nos comentários? Uhum. Minha filha, Deus vai te levar para as pessoas certas. Deus não vai deixar a gente ficar jogando pérolas aos porcos, irmã. Amém. Não vai. O Senhor vai levar os profetas para o povo que vai dar valor. É isso aí. Vai ouvir. É isso aí. Pessoas que não querem saber da verdade, não adianta falar. Você pode provar biblicamente que eles não acreditam. Mas aqui, ó, tudo que você falou foi valorizado. Eu não vi ninguém duvidando. Amém. O pessoal aqui é bem crente, né? Graças a Deus. Claro que é. Aqui o povo é crente, filha. Graças a Deus. Isso aí. Graças a Deus. Irmã, só uma coisa que eu ia te perguntar, antes de você finalizar, que eu sei que você já vai desligar, pelo jeito, né? Porque as crianças chegaram. Mas a gente não se importa com barulho, não, irmã. Tá bom. As crianças... Você tá o quê? Você tá constrangida por causa do barulho? Isso. É porque às vezes eles ficam querendo aparecer aqui. Deixa aparecer, tadinhos. Não, ó. Tá bom. A gente não se importa, não. Eu vi um comentário que você fez falando sobre os 7 anos de Noé, que você fez uma comparação também. Você não falou sobre isso? Foi assim.
esse despertamento me veio em 2020, quando eu retornei para os caminhos do Senhor. E eu estava lendo sobre Noé, quando Deus falou para ele, entra na arca tu e tua família, porque daqui a 7 dias enviarei a chuva. 7 dias. 7 dias antes da chuva cair, que Noé entrou na arca. Noé ficou 7 dias na arca. E me veio esse despertamento. São 7 últimos anos da igreja na Terra. Mas Noé foi avisado. Sim. Noé foi avisado 7 dias antes. Nossa, e aí, então, Noé ficou 7 dias dentro da arca antes do dilúvio. Exatamente. Porque ele foi avisado por Deus para ficar dentro da arca. Exatamente. E na Bíblia diz, Jesus disse que o arrebatamento vai ser igual aos dias de Noé. Igual aos dias de Noé. Jesus afirmou isso. Então, assim, a igreja, ela não vai ser pega de surpresa totalmente, Dani. Nós não podemos marcar dia e nem hora. Mas nós temos que discernir os tempos e as estações. Com certeza. Com certeza. Jesus falou assim, vocês olham para o tempo e vê que está vindo um vento e vai ter sol. Ou vocês olham para a nuvem e vê que está escura, vai chover e acontece. Hipócritas, por que vocês não discernem o tempo da sua visitação? Porque não querem. Não querem aceitar a verdade. Deus não discerniram o tempo de Jesus, a visitação de Jesus, na época que Jesus veio ao mundo. E hoje, os fariseus também não estão discernindo o tempo de sua vinda. Então, assim, Jesus nos adverte a estar atento aos sinais, aos tempos e às estações. Ele deixou muitas dicas, muitas pistas. Ele falou, vai ser igual no tempo de Noé. Ó, vai ser assim, vai acontecer isso, isso, isso. Fica atentos. Nós não somos pegos de surpresa. Quem é pego de surpresa é o mundo. E a Virgem prudente estava preparada. Exatamente. Ela estava pronta. Quando gritaram, eis aí o noivo, saíram ao encontro, elas despertaram. E é o que está acontecendo com a gente agora. O Espírito Santo está gritando. Nós somos os atalaias, irmã. Isso, e o Espírito Santo está gritando. O Espírito Santo está gritando. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. Aquelas que estão preparadas estão já com as lamparinas e a reserva. Só que tem as que estavam sem a reserva que vai sair para comprar e não vai dar tempo. Quando elas abrirem os olhos para se preparar, não vai dar tempo. Porque o arrebatamento vai acontecer. Isso aí. Isso aí. Vão acordar, só que aí não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque quando elas forem pensar em se preparar, o arrebatamento acontece. É muito rápido. É isso aí. Hoje eu tive uma... Eu tô em consagração, como eu te disse, né, irmã? Eu só abri aqui o Instagram pra gente fazer a nossa live, mas eu tô em consagração. E eu tenho ido orar toda madrugada, porque olha, eu sempre tive preguiça de orar de madrugada. Eu nunca fui de orar de madrugada, mas o Senhor muda, né? Parece que é uma necessidade, uma urgência tão grande que o Senhor dá força pra gente. E o Senhor tem me acordado toda madrugada, eu não coloco alarme. É o Espírito Santo que me acorda, e eu dou um pulo e vou orar. Sabe? E eu não fazia isso. E assim, depois que eu oro e vou dormir, aí o Senhor me traz revelações, né? E eu tive uma revelação hoje, irmã. Hoje, mas não era sobre a minha vida, era sobre o tempo da graça mesmo. E eu vi, olha o que eu vi. Eu vi como se fosse... Como se o Senhor tivesse com uma caneta na mão, mas na verdade era um pincel. E as pessoas queriam ouvir palavra. Ouvir palavra. E ele batia, batia, batia e só saía água. E eu falava assim, mas cadê a palavra? Cadê a palavra? E ele batia, batia, batia o pincel e só saía água. Ó o mistério. Falei, Senhor, o que significa? Porque quando o Senhor dá visão, a gente tem que buscar o que significa. E aí o Senhor, olha o que o Senhor me mostrou. Aí o Senhor me mostrou Jesus na cruz. O Senhor me levou o soldado que furou Jesus com a lança. E o que saiu? Água. O Senhor falou assim para mim. Depois que todo o sangue de Jesus foi derramado, veio a água. Quando chegar o tempo da água, o tempo da graça acabou. Porque todo o meu sangue já foi derramado. Quando todo o sangue de Jesus foi derramado, veio a água.
O Senhor me mostrou que o tempo da água está chegando, porque o tempo da graça, estamos debaixo do sangue de Jesus. Verdade. E a noiva, ela está coberta pelo sangue de Jesus. Verdade. E o Senhor me deu essa revelação hoje, irmã. E está perto. Tá perto. É isso aí, Dani. Tá muito perto. Eu creio. Eu creio e eu tô preparada para qualquer momento. Agora tem que se preparar. É tempo de se preparar, é se encher. Igual virgem prudente. Agora é tempo de ser virgem prudente. Isso aí. Se encher, porque só quem tem o Espírito Santo também vai conseguir suportar, né, as coisas que vão acontecer. Com certeza. A gente não consegue. Sem o Espírito Santo, a gente perde a fé, a gente perde a esperança, né? Porque quem dá essa esperança, essa bendita esperança, é o Espírito Santo. É ele que mantém a chama acesa, né, no nosso coração. Com certeza. Né? Então, irmão, você já dividiu tudo? Já Não sim. tem mais nada no teu coração? Não. Ah, então tá bom. Então cumpriu a missão, então. Amém. Graças a Deus. Mas eu creio... Ó, foi maravilhosa. Maravilhosa, porque o Senhor te usou para falar coisas, irmã, que eu nunca ouvi, tá? De verdade. Eu sei que toda a honra e glória é do Senhor. Amém. Mas foi maravilhoso, porque realmente você falou coisas aqui. Gente, comenta aí. Vocês já ouviram coisas que ela falou para mim? Foi a primeira vez? Muita coisa que você falou. Incrível. Então, não se cala, irmã. Continue gravando vídeos, tá? Continua. Tudo que o Senhor te mostrar, continua alertando. E mais pra frente, se o Senhor te tocar, a gente faz mais live para falar. Enquanto a gente estiver na terra, enquanto o Senhor nos dar força, a gente vai continuar pregando. E tocando trombeta. Amém? Amém. Amém, Dani. Glória a Deus. Muito obrigada, minha irmã. O convite, não esperava, foi inesperado. Gente, sigam a Camila, tá bom? Eu sigo ela, é Camila Rocha, tá? Ela tá começando agora na internet, mas é o Senhor levantando as pessoas que são necessárias para esses últimos dias. Camila, você foi preparada para esse tempo. Amém. Entendeu? Então deixa Deus te usar. Amém. Eu agradeço muito, tá, o convite. Não esperava, igual eu falei. Te sigo há bastante tempo. E quando você me chamou, eu nem acreditei. Fiquei assim, nossa. Porque eu tô com a boca seca. Quem tá no comando desse ministério é Deus, irmã. Eu falo para as pessoas, esse ministério não é meu. É de Deus, é Ele que manda. É o Senhor que manda. Amém. E Ele que te apontou. Foi no grupo, o Senhor falou para mim, chama ela e chama essa. Eu só obedeço. Só isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, Dani. E agradeço também o pessoal, né, que ficou até agora ouvindo a gente. E que o Senhor venha despertar, né, nossos corações, venha despertar aqueles que estão dormindo para essa última hora, né? É a última hora da igreja na terra, é o último momento. Aquele que está afastado, que venha se despertar e venha voltar para os caminhos do Senhor, não por medo, mas por amor a Cristo, porque Ele nos amou primeiro, né? Que as pessoas venham ouvir a voz do despertamento, né? Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E que venham estar prontos, né? Porque o Senhor não vai tardar, o Senhor já está às portas. Amém. Amém. Fica com Deus aí. Amém. Muito obrigada, Camila. Que Deus te abençoe. E eu sei que vocês foram muito alimentados. Camila, o Senhor vai te recompensar por isso, tá bom? Amém, amém. Você em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês. E amanhã tem mais live, tá bom? E a Camila vai voltar também futuramente, em nome de Jesus. Deixa o Senhor dar mais coisas para ela entregar pra gente, tá bom? Bom. Tchau, irmã. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.